Você já teve a sensação de que está correndo o tempo todo, mas nunca chega ao lugar onde gostaria? Parece que, quanto mais você luta, mais distante fica a paz que tanto procura. Você trabalha, se esforça, faz planos, tenta resolver todos os problemas, mas existe um vazio silencioso que continua dentro do coração. É como correr atrás do vento. Você se movimenta muito, mas sente que nada realmente permanece. Talvez hoje você tenha chegado até este vídeo exatamente assim, cansado, sobrecarregado, com a mente cheia de preocupações e o coração tentando encontrar um pouco de descanso. Mas existe uma verdade que muda completamente a forma de viver. Uma verdade simples, mas profundamente transformadora. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, a vida deixa de ser apenas uma sequência de batalhas e começa a se tornar uma caminhada conduzida pelas mãos do Pai. Não significa que todos os problemas desaparecem de um dia para o outro. Não significa que nunca mais haverá dificuldades. Significa algo muito maior. Você deixa de caminhar sozinho. E quando Deus assume o primeiro lugar, aquilo que parecia pesado começa a ficar leve. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar esperança e aquilo que parecia perdido começa a encontrar um novo significado. Hoje eu quero caminhar com você através dessa promessa. Porque talvez o maior milagre que Deus deseja realizar na sua vida não seja mudar primeiro as circunstâncias, mas reorganizar o seu coração. Antes de continuarmos, se você sente que este vídeo chegou no momento certo, deixe o seu gostei. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando reencontrar a paz de Deus. Talvez, sem perceber, você esteja sendo usado para levar esperança ao coração de alguém. Vivemos em uma época em que quase tudo disputa o primeiro lugar na nossa vida. O trabalho quer ser prioridade. As preocupações querem ser prioridade. As contas querem ser prioridade. O medo quer ser prioridade. As redes sociais querem ser prioridade. As notícias querem ser prioridade. Existe uma disputa silenciosa acontecendo todos os dias dentro da nossa mente. Aquilo que ocupa o primeiro lugar acaba governando nossos pensamentos. Se o medo ocupa esse lugar, vivemos presos pela ansiedade. Se o dinheiro ocupa esse lugar, nunca sentimos que temos o suficiente. Se a opinião das pessoas ocupa esse lugar, passamos a viver tentando agradar quem nunca ficará satisfeito. Mas quando Deus ocupa esse primeiro lugar, algo extraordinário acontece. Tudo começa a encontrar sua posição correta. Foi exatamente isso que Jesus ensinou em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Observe cuidadosamente essa ordem. Primeiro o reino, depois as outras coisas. Nós, porém, quase sempre fazemos o contrário. Primeiro buscamos estabilidade. Primeiro buscamos reconhecimento. Primeiro buscamos segurança financeira. Primeiro buscamos resolver todos os problemas. E apenas quando tudo parece sair do controle lembramos de procurar Deus. Mas Jesus nos ensina que existe outro caminho. Quando Deus é colocado no centro, o restante começa a encontrar equilíbrio. É como uma roda. Se o eixo estiver desalinhado, toda a estrutura sofre. Mas quando o centro está firme, todas as partes funcionam melhor. Assim também acontece conosco. Nossa paz depende muito mais de quem ocupa o centro da nossa vida do que da quantidade de problemas que enfrentamos. Talvez você esteja pensando, mas minha realidade continua difícil e provavelmente continua. A diferença é que Deus não promete apenas mudar o cenário. Ele promete caminhar conosco dentro dele. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos permaneceram em Jesus, ele conseguiu caminhar onde seria impossível caminhar. O problema começou quando desviou o olhar. As ondas já estavam ali antes. O vento já existia. Mas somente quando tirou os olhos do Senhor é que começou a afundar. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Começamos olhando para Deus,
mas depois voltamos nossa atenção para os problemas, para a crise, para a enfermidade, para a dívida, para a ansiedade. E aos poucos nosso coração também começa a afundar. Colocar Deus em primeiro significa escolher olhar primeiro para Ele antes de olhar para qualquer dificuldade. Isso muda completamente nossa maneira de viver, porque nossa confiança deixa de depender das circunstâncias. Ela passa a depender do caráter de Deus, e Deus nunca muda. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem: o que eu ganho colocando Deus em primeiro lugar? Talvez essa pergunta revele que ainda estamos olhando para Deus apenas como alguém que resolve problemas. Mas Deus deseja muito mais do que resolver situações. Ele deseja transformar pessoas. Mesmo assim, existem presentes maravilhosos que acompanham quem faz do Senhor sua prioridade. O primeiro deles é a paz. Não uma paz superficial, mas aquela descrita em Filipenses como a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que permanece mesmo quando ainda não existe resposta. Uma paz que continua presente enquanto o milagre ainda está acontecendo. Essa paz não depende da ausência de problemas. Ela nasce da presença constante de Deus. Outro presente é o discernimento. Quando Deus governa nossa mente, começamos a enxergar situações de maneira diferente. Percebemos relacionamentos que precisam ser encerrados. Oportunidades que antes passavam despercebidas. Decisões que antes seriam precipitadas agora são tomadas com sabedoria. Deus organiza nossos pensamentos antes de organizar nossas circunstâncias. E uma mente organizada faz escolhas melhores. Outro presente é a confiança. Vivemos preocupados porque acreditamos que tudo depende exclusivamente de nós. Mas quando Deus ocupa o primeiro lugar, aprendemos algo libertador. Existe alguém cuidando do amanhã enquanto ainda estamos vivendo hoje. Essa certeza muda completamente nossa maneira de descansar. Jesus olhou para os pássaros, olhou para os lírios do campo e perguntou por que seus filhos vivem tão preocupados. Se Deus cuida da criação, quanto mais cuidará daqueles que foram feitos à sua imagem. Talvez você esteja enfrentando uma batalha financeira. Talvez esteja orando por alguém da sua família. Talvez exista uma enfermidade. Talvez exista um sonho que parece distante. Colocar Deus em primeiro não significa ignorar essas necessidades. Significa apresentá-las diante dele e confiar que sua vontade sempre será melhor do que nossos próprios caminhos. Provérbios nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades da vida cristã. Confiar quando ainda não entendemos. Esperar quando gostaríamos de agir. Descansar quando tudo dentro de nós quer correr. Mas é exatamente aí que a fé amadurece. Porque fé não é acreditar apenas quando tudo faz sentido. Fé é continuar caminhando mesmo quando ainda não enxergamos o final da estrada. Escreva agora nos comentários: Deus é a minha prioridade. Talvez essa seja uma das decisões mais importantes que você tomará hoje. Porque cada declaração de fé fortalece nosso próprio coração. Ela nos lembra da direção que escolhemos seguir. Muitas pessoas acreditam que colocar Deus em primeiro exige grandes gestos, mas normalmente isso começa nas pequenas escolhas diárias. Começa quando acordamos alguns minutos mais cedo para conversar com Deus, quando lemos sua palavra antes de mergulhar nas notícias, quando perguntamos: Senhor, qual é a tua vontade para este dia? Começa quando decidimos responder uma ofensa com mansidão, quando escolhemos perdoar, quando abrimos mão do orgulho, quando somos generosos, quando ajudamos alguém sem esperar reconhecimento. É nas pequenas decisões que Deus vai moldando nosso caráter. E quanto mais nosso caráter se parece com o de Cristo, mais nossa vida experimenta a paz que o mundo não consegue oferecer. Existe outra verdade muito importante. Quem coloca Deus em primeiro aprende a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo escreveu isso da prisão.
Ele não estava cercado por conforto, nem por estabilidade, nem por segurança. Mesmo assim, dizia ter aprendido o segredo do contentamento. Qual era esse segredo? Sua alegria não dependia das circunstâncias, dependia da presença de Deus. Imagine viver assim. Receber boas notícias sem esquecer de agradecer. Receber más notícias sem perder a esperança. Ganhar sem se tornar arrogante. Perder sem abandonar a fé. Esse equilíbrio é fruto de uma vida cujo centro pertence ao Senhor. É por isso que tantas pessoas aparentemente têm tudo e continuam vazias, enquanto outras possuem pouco, mas vivem profundamente em paz. Porque a abundância verdadeira nunca foi apenas uma questão de quantidade, é uma questão de presença. Quando Deus está presente, até os dias comuns se tornam extraordinários. Até as pequenas vitórias são celebradas. Até as dificuldades produzem crescimento. Até o silêncio se transforma em aprendizado. É exatamente isso que aprendemos aqui no canal A Lei do Silêncio. O silêncio não representa abandono. Representa confiança. É o momento em que deixamos de falar desesperadamente para ouvir a voz de Deus. É quando paramos de tentar controlar tudo. É quando entregamos o peso. É quando finalmente permitimos que Deus conduza a nossa caminhada. Se esta mensagem fortalece sua fé, inscreva-se agora no canal. Todos os dias caminhamos juntos buscando uma vida mais próxima do coração do Pai. Agora quero convidar você para um momento muito especial. Onde quer que esteja, desacelere por alguns instantes. Respire profundamente. Imagine todas as preocupações que você carregou até aqui. As responsabilidades, os medos, as dúvidas. Agora coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Vamos orar juntos. Pai amado, nós entramos agora na Tua presença com humildade e gratidão. Reconhecemos que muitas vezes colocamos tantas coisas acima de Ti, colocamos nossas preocupações em primeiro lugar. Colocamos nossos medos em primeiro lugar. Colocamos nossa ansiedade, nossos planos e até nosso orgulho acima da Tua vontade. Hoje queremos mudar essa ordem. Hoje escolhemos colocar o Senhor no centro da nossa vida. Seja o primeiro pensamento ao acordarmos, a primeira voz que desejamos ouvir, a primeira direção antes de qualquer decisão. Organiza nosso coração, Senhor. Organiza nossa mente, organiza nossa casa. Organiza nossa rotina. Ensina-nos a confiar quando não entendermos os Teus caminhos. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo. Dá-nos coragem para obedecer mesmo quando isso exigir renúncia. Retira de nós todo medo que tenta ocupar o lugar da confiança. Leva embora toda ansiedade que tenta roubar a nossa paz. Colocamos diante de Ti nossa família, nosso trabalho, nossos sonhos, nossa saúde e cada necessidade que carregamos em silêncio. Sabemos que o Senhor conhece cada detalhe antes mesmo de abrirmos a boca para falar. Recebe nossas preocupações e entrega-nos, em troca, a paz que excede todo entendimento. Que a partir de hoje possamos viver com o coração descansado, sabendo que pertencemos ao Senhor e que nossa história está segura em Tuas mãos. Que nossos passos sejam guiados pela Tua sabedoria e que nossa vida reflita a Tua bondade todos os dias. Nós declaramos que o Senhor é a nossa prioridade, nossa esperança, nossa força e nosso refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Lembre-se sempre desta verdade. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo mais começa a encontrar o seu devido lugar e nunca se esqueça, no silêncio, Deus continua trabalhando por você. Até o próximo vídeo.